expectativa e realidade da bariátrica. O que você acha desse tema? Vamos abordar um pouquinho algumas temáticas importantes, alguns assuntos mais específicos, que muitas vezes se torna tabu quando falamos da bariátrica. Quando uma pessoa procura um procedimento estético, seja ele qual for, existe uma série de expectativas que se construiu a respeito. Às vezes você já leu na internet, às vezes você conhece pessoas que fizeram o mesmo procedimento que você, às vezes você tem muita esperança de que algo mude magicamente. Então, geralmente, a cirurgia bariátrica está repleta de uma expectativa muito forte de que as coisas vão ser resolvidas muito rapidamente e talvez até sem comprometimento ou sem esforço. De que a cirurgia será uma espécie de varinha mágica, que só de você fazer, pronto, os meus problemas estão resolvidos em relação a esse ponto. No caso da bariátrica, em relação à alimentação, mas em outros procedimentos, há outras situações específicas. É importante também a gente conversar, né, Patrícia, sobre a expectativa que você falou é importante, porque ela vai muito além de uma questão só de corpo. Ela vai também para uma questão de mente, né, saúde mental. E entendemos hoje com as pesquisas, né, que depois da bariátrica tende sim a ter uma melhora emocional, né. Porém, gente, isso vai depender muito da questão que como esse indivíduo está antes da bariátrica. E se realmente o peso dele, fora a questão da saúde, né, física, né, isso a gente não pode nem questionar, mas a saúde mental está interligada a isso, né? Então, eu estou com uma depressão baseada no sofrimento do corpo, da autoimagem, né? Que a gente sabe que nada é só uma coisa, né? Não podemos generalizar isso aqui como um todo. Mas, sim, as minúcias dessas situações pode se expandir, por exemplo, com a pessoa que estava com depressão antes da bariátrica e depois que fez, o processo no pós dessa pessoa é tão positivo para ela porque ela tem um objetivo, um projeto de vida baseado nesse padrão ou nessa melhora, né, tanto da saúde física e mental, que ela segue muito à risca as orientações dos médicos, dos psicólogos, né, da nutricionista, e é uma pessoa que ela vai desenvolver muito bem no pós-bariátrica. E também vem aquela diferença da pessoa, que ela coloca uma expectativa, mas o problema ou a questão dela não era somente a bariátrica, né? Ou somente emagrecer, somente aquele corpo visual que ela imagina, né? Mas sim outros fatores que ela está inserida. E aí vem as questões de como é essa personalidade inserida na sociedade, né? Vamos falar daí da procrastinação, da autossabotagem, né? Das dificuldades que essa pessoa enfrenta com ela mesma, né? E aí vem a bariátrica, a cirurgia, né? Onde a gente imagina que nossos problemas vão, né, sair com o estalar de dedos. E aí que vem a realidade, nua e crua, né? E aí o indivíduo vai enfrentar uma realidade que o corpo está mudando, mas a mente não mudou. E aí como que faz para desenvolver essa relação de mente e corpo, já que o meu foco era o corpo, porém você precisa ensinar para sua mente, para o seu psicológico, que o corpo está em mudança, nesse processo de mudança, a mente também precisa desenvolver junto com ele. Claro que um vai mais rápido e a mente demora um pouco mais, né? O psicológico demora um pouquinho mais para entender que essa mudança está acontecendo. Por isso que é importante o acompanhamento psicológico também nesses casos. Um outro aspecto importante quando nós falamos sobre cirurgia bariátrica ou sobre procedimentos estéticos em geral é a relação com o corpo, né? Como essa pessoa que busca um procedimento se entende dentro do próprio corpo, qual a história que ela tem com isso, quais as questões familiares que atravessam isso, quais as questões sociais que atravessam isso, né? Qual é a construção que me levou a pensar de que o meu corpo não está adequado no momento e que eu preciso da melhora. Muitas vezes o primeiro ponto é a saúde, né? Eu tenho um problema de saúde relacionado à questão X no meu corpo. Se falarmos de bariátrica, a gente provavelmente está falando de comorbidades à obesidade, mas muitas vezes a relação com o corpo tem questões emocionais atravessadas. Muitas pessoas que procuram a bariátrica, elas estão interessadas em uma mudança que tem muito mais a ver com mudança emocional do que apenas mudança física. Então a relação com o corpo é algo a ser trabalhado dentro de um processo de psicoterapia, pré e pós-cirurgia. Isso é muito importante que você falou do pré, por quê? Gente, para a gente realinhar essas expectativas. Porque senão a gente vai com um pensamento, com a expectativa de algo que é desconhecido. Mas eu estou num grupo de bariátrico.
né? Eu já ouvi muito isso de pacientes que vêm fazer avaliação conosco, né, de bariátrica, e a gente ouve muitos casos, né, Patrícia? Ah, eu tô lá e aí eles falam que emagreceu 20 quilos, né, em menos de 15 dias, 30 quilos. Entender, gente, a realidade é que cada corpo é um mundo diferente, né? E respeitar esse processo, que é o pré-bariátrica, né? Respeitar esse processo e esse autocuidado vir antes, começando antes, né? Um acompanhamento com um psicólogo, né? Onde você vai ali lidar e tratar coisas não somente focada na bariátrica, mas também voltada a outras questões. Para quando acontecer o processo realmente, de fato, da cirurgia bariátrica, o pós ser um pouco mais leve, ser mais natural, porque você já estava se adaptando antes desse processo da cirurgia, né? Então já estava tendo ali um cuidado com a mente, né, que é a questão da psicoterapia, um treinamento, se né, que tem casos que a pessoa não pode fazer musculação antes da bariátrica. Então, converse com o seu médico, tenha essa responsabilidade ou essa autorresponsabilidade de tentar cuidar um pouco mais antes da bariátrica, para quando acontecer de fato a cirurgia, não ter esse impacto tão grande, né? A gente já ouviu também de relatos de vários pacientes falando: olha, eu não esperava que fosse tão difícil para mim, porque nos grupos lá onde eu tô, falam que é muito tranquilo. Entende, gente, que cada pessoa tem uma expectativa, uma vivência diferente uma da outra, né? Então não é porque o outro foi de um jeito que você vai ser diferente ou vai ser igual, né? Então, assim, entender essas diferenças e também se acolher nessas dificuldades é muito importante, porque senão vem uma expectativa, quebra da expectativa e autocobrança, que gera novamente um peso emocional, que é o que a gente estava abordando antes do pré-bariátrica. Então, vem no pós-bariátrica, uma cobrança que já era antes, potencializada pelas dificuldades de entender. E também, Patrícia, é importante falar da questão das vitaminas, dos hormônios, que eles também podem potencializar dificuldades que vocês podem ter já antes da bariátrica em si, né? Perfeito. E além de todo o cuidado físico, um desafio importante relacionado à cirurgia bariátrica, a procedimentos estéticos, são os atravessamentos emocionais e sociais que existem nesse processo. Quando a gente fala de bariátrica especificamente, a gente tem algumas situações importantes, né? Talvez a gente possa dividir entre questões puramente emocionais da pessoa e as questões sociais, coletivas, que vão se relacionar com essa situação. Como assim? Perceba, a nossa alimentação é um processo muito afetivo, né? E muito social. Então, dependendo do lugar onde eu estou, eu como coisas específicas. E quantas pessoas não usam da alimentação para lidar com os próprios sentimentos ou para expressar os próprios sentimentos? Quantas pessoas que você conhece, que é a forma mais afetiva dela te receber, dela te presentear, dela estar com a família, com os amigos, é através da alimentação, ou como que para algumas pessoas esse é o principal catalisador de emoções, né, para lidar com a ansiedade, para lidar com a tristeza, com a raiva. E como cortar esses processos abruptamente pode ser um problema. Por quê? Essa pessoa ainda não aprendeu a encontrar outro caminho para fazer as mesmas coisas. Então, se eu ainda não sei uma nova forma de lidar com a minha ansiedade, com a minha tristeza, com a minha raiva, ou seja, com qualquer outra emoção, isso pode me gerar uma situação mais complicada a longo prazo. Se eu ainda não encontrei novas formas de expressar o que eu sinto em relação às pessoas, ou de me relacionar, estar socialmente nos lugares, o quanto a gente vai ter de sofrimento emocional envolvendo esse procedimento, né? Então a bariátrica ela acaba tendo essa situação de várias complexidades emocionais que são da vida, né? Que acabam sendo interrompidas por um processo às vezes feito muito abruptamente e sem o devido preparo. E essa questão do preparo, é importante a gente entender que não é o médico que vai causar isso em você, gente. O importante é entender que essa responsabilidade parte da pessoa, do indivíduo que precisa fazer essa bariátrica, né? Essa consciência sobre as suas limitações e as suas possibilidades de ações, né? E procurar o auxílio de outros profissionais também, né? Para não ficar preso ou depois que der algum problema, responsabilizar uma pessoa, né, o outro, né? Então é sempre importante perceber
que a bariátrica no pós, ela pode ser desenvolvida de uma forma mais leve. Quer dizer que vai ser tudo bom? Isso aí vai de percepção para percepção. Eu já tive paciente que falou assim, Kimber, parece que eu nem fiz bariátrica. Por quê? Ela estava se cuidando antes de uma forma muito mais responsável, que depois da bariátrica só continuou ou potencializou esse autocuidado, é lógico, né, que potencializa, né? Então ela não sentiu um impacto tão grande emocional, porque cuidou com as vitaminas, cuidou com o hormônio, até a questão, gente, da responsabilidade da gente tomar as medicações indicadas, do se alimentar, de fazer uma terapia, elas já auxiliam muito, né? Elas já te preparam muito o ambiente ali para você estar inserida. Então, o que pode acontecer para piorar ou para tornar um efeito mais negativo da bariátrica? O não cuidado desses fatores, né? Então, lembrando que você é um ser humano que já vem com as suas cargas emocionais, afetivas, expectativas de ser, do mundo, das pessoas para com você. Então, a gente entender que, além da bariátrica, da expectativa dela, você é um indivíduo com uma caixinha cheia de informações. Então, o que vai acontecer com esses problemas depois da bariátrica se não foi resolvido antes? Vai ser potencializado, pode desencadear N outros fatores, né? Mas a compulsão alimentar vai diminuir? Tende a diminuir por uma questão obrigatória, vai diminuir o estômago, então se você comer a mais, você vai passar mal. Porém, há uma probabilidade de ainda perder a bariátrica se não for cuidado nessa questão do alimentar. Porém, há outros fatores. Isso se chama canalização emocional. Quando a gente, igual a Patrícia falou ali, né, pega a alimentação como ou comer, ou o tipo de uma comida específica, né, como um afeto, porém a bariátrica vem e corta esse elo, né? Corta por quê? Você não pode comer aquelas certas coisas no início da bariátrica, ou não em excesso, igual comia antes, para sanar uma questão emocional. Depois da bariátrica, então, você vai ter essas limitações, porém, há uma questão emocional que ele vai jogar em outros lugares. Por exemplo, pode ser por uma compulsão de compras, gastar, né, por gastos, acumular coisas, problemas sexuais também pode desencadear a depressão também, né, porque quebra uma expectativa, dificuldade de autoimagem, né, se perceber, então a pessoa já não se conhece mais se olhando no espelho, quem é essa pessoa, ou a distorção de você se olhar no espelho e ainda se ver naquele mesmo peso que você tinha feito antes da bariátrica, né? Então há N fatores que envolve, que precisa de um cuidado, a gente não pode ficar romantizando as coisas, né? Mas tudo é lindo, tudo é perfeito. Não, vai ter suas dificuldades, como em outras coisas também tem. A questão aqui que a gente está chamando para esse vídeo, esse contato com vocês, é essa autorresponsabilidade e essa percepção de acolhimento de vocês mesmos com esse processo. Perfeito. E eu acredito que, por fim, a gente pode concluir pensando de que bariátrica é um processo de contínuo cuidado, né? Quando você escolhe um procedimento como esse e alguns outros procedimentos estéticos, não esse não sendo apenas estético, obviamente também é um processo voltado à saúde, mas você está escolhendo algo que requer manutenção, que requer cuidados emocionais, que requer cuidados físicos, que requer o cuidado nutricional, que requer você ter uma alimentação responsável, ou seja, a bariátrica ela é um cuidado, ela é uma escolha de mudança de vida, ela é uma escolha de mudança de hábitos, ela é uma escolha para que você mude o rumo que as coisas estão, né? Por isso que o impacto emocional é tão grande na maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, porque você não muda apenas o seu corpo, você muda a sua forma de expressar-se no mundo. Então, exige que você tenha o devido acompanhamento para passar por toda essa transição e entenda que isso é um processo contínuo, que a gente vai cuidando e melhorando ao longo do tempo. Isso mesmo, pessoal. Sempre lembrar que grupos de bariátrica é importante pela troca, mas é a troca saudável, não é a troca de se espelhar no outro com um excesso de cobrança. Entenda-se, o excesso te ausenta da sua própria vida. Eu sempre falo isso, tanto no processo terapêutico dos clientes, tanto nos meus posts também, que a gente sempre, pelo excesso e a necessidade da fuga ou de canalizar energias emocionais, a gente corre para o excesso, né? Então é o excesso de se alimentar, é o excesso de não se cuidar, né?
Então, a gente se lança nesse excesso. E a bariátrica e o autocuidado, ele pede que a gente pise nesse freio e se reavalie. Então, o ato de cuidar não é só pelo alto amor para a pessoa, mas é aquele amor envolvendo as pessoas também que estão ao seu redor, que gostam também de você e querem te ver bem. Perfeito. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto da relação com o corpo, das mudanças emocionais e de processos como esse, além deste vídeo e dos vídeos que já saíram e de alguns outros posts que estamos fazendo, ainda a gente vai ter um texto produzido, lançado em alguns blogs. Então, fica atento aqui no perfil do Sercom, onde você vai conseguir acesso a tudo isso. E a gente agradece, se você que teve interesse em estar aqui. Se quiser conversar um pouco mais, você pode vir aqui nos comentários ou procurar a gente aqui no inbox. Estamos disponíveis para falar não só desse, como qualquer outro tema voltado à psicologia e a emoções que você tem interesse. Exatamente. Muito obrigada pela atenção de todos. E também estamos localizados aqui na Clínica Santa Matilde, né, em Sinop, Mato Grosso. Qualquer dúvida, procurem aqui, né, os psicólogos Kimberly e Patrício, ou também no nosso número aí, igual o Patrício já contou, tá bom? Muito obrigada, atenção de vocês. Esperem os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.